Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? Vamos orar pelas crianças, antes delas saírem, e orar também mais uma vez pelo sermão dessa noite. Deus amado, querido, nos abençoe agora que vamos meditar na Tua Palavra, que ela possa vir com poder transformador. Pedimos que o Senhor venha ser também com os professores, que vão ensinar as crianças, que elas sejam tocadas pela Tua Palavra, edificadas e transformadas. Confiamos no Senhor, na Tua bondade, confiamos no poder da Tua Palavra e pedimos que essa noite possamos ser fiéis ao que o texto sagrado nos diz. Em nome de Cristo, amém. Então as crianças podem se retirar. E os demais irmãos, por favor, abram suas Bíblias em Efésios. Você vai deixar aberto aí no capítulo 3. Mas nós não vamos fazer essa leitura agora, tá certo? Ok, esse mês, sempre o mês de agosto é o mês de serviço, né? Então a gente... 70, tão esperto, né? Então sempre o mês de agosto é o mês de missões, que a gente separa para falar sobre missões. E em setembro a gente fala sobre o serviço cristão. Durante esse período vocês vão ter a oportunidade de colocar lá na ficha em que vocês gostariam de servir na igreja, tá certo? E aí a gente vai ficar sabendo onde você gostaria de servir. A gente vai poder então colocar você para estar servindo em uma determinada área, ok? Então a ficha o link eu acho que já deve estar no grupo. E depois a gente vai trazer a ficha impressa. Acho que domingo a gente está trazendo, tá certo? E aí então esse mês nós vamos falar do seguinte tema: chamado a servir. O serviço como um estilo de vida. O serviço como estilo de vida. Ontem o Thales fez uma teologia bíblica do serviço, certamente deve ter falado algo parecido. E hoje eu queria então olhar para isso, corrigir alguns conceitos que nós temos sobre servir, algumas dicotomias, e olhar isso à luz do livro de Efésios, tá certo? Então, o serviço como estilo de vida. Hoje eu vou fazer uma introdução para os irmãos entenderem, e depois eu vou pegar alguns personagens bíblicos, isso nas próximas quartas, né, não hoje, e aí nós vamos mostrar como é que eles serviam, o estilo de vida deles, e como é que eles serviam onde quer que eles estavam. Os primeiros personagens serão Daniel e seus amigos, tá certo? Então não falta quarta-feira que vem. Vamos lá. Primeiro que nós precisamos entender sobre servir como estilo de vida é não fazer uma dicotomia, uma separação no serviço a Deus. Então, geralmente você pensa assim: a igreja é uma coisa, mas o trabalho, a faculdade é outra coisa, não é? Então, ou eu sirvo lá, ou eu sirvo cá. Então, tem gente que diz: não, eu estou servindo a Deus na igreja. Aí acha que servir a Deus é só na igreja. Então, lá fora não tem nada a ver com servir a Deus. E tem gente que acha que servir a Deus é só lá fora e não tem muito a ver aqui. Então, eu queria esclarecer isso. Porque servir como estilo de vida não faz separação nisso. Então eu sirvo a Deus tanto aqui na igreja, como eu sirvo a Deus também lá fora. Tá certo? Onde quer que eu esteja, eu posso estar prestando um serviço a Deus. Então, você é um servo de Deus e age como tal. Não tem como separar isso. Entrei na sala de aula, deixei de ser um servo, é assim? Não, né? Você continua sendo um servo de Deus. Lá na sala de aula também. Entrei no meu trabalho, deixei de ser um servo de Deus. Não. Cheguei na igreja, me tornei um servo de Deus. É assim? Não. Eu sou um servo de Deus. Essa é a minha identidade. Eu fui transformado, como o Renan mesmo leu
em 2 Coríntios 5,17. Então nós somos transformados, nós éramos servos do pecado, escravos do pecado, e agora nos fomos recriados por Deus em Cristo, e somos servos de Deus. Então, você faz o que você faz por causa da sua identidade. Então, por causa de quem você é, você faz aquilo. E você é um servo de Deus. Por isso você faz o que você faz. Você deixa de fazer algo por causa da sua identidade. Então você faz algo por causa da sua identidade e você decide não fazer algo por causa da sua identidade. Porque eu sou um servo de Deus. E a gente vai ver isso muito claro nos personagens que nós vamos estudar. Por que eles fazem o que fazem e por que deixam de fazer algumas coisas? Por causa daquilo que eles são. Então eu sou isso aqui. E aí, em qualquer situação, em qualquer momento da vida deles, em qualquer lugar, eles vão agir dessa forma, porque é isso que eles são em essência. As pessoas, com o passar dos anos, na história, de uma forma geral, na igreja, eles colocaram muito o servir a Deus resumido a esse momento aqui da reunião. E aí, acabaram fazendo essa separação. E esse servir a Deus na reunião, ainda tem um grupo seleto que serve a Deus. Então, tem gente que vem à igreja. Então, olha só os entendimentos errados. Primeiro, só serve quem vai à igreja. Só estou servindo a Deus quando eu estou na igreja. Isso não é verdade, ok? Outra mentira. Só está servindo a Deus quem foi para a igreja e fez alguma coisa lá. Tocou, cantou, pregou. É assim? Tem nada a ver, né, gente? Mas, infelizmente, foram colocando isso, empurrando goela abaixo, e as pessoas foram aceitando. E aí gerou essa dicotomia, né? De tal forma que, às vezes, tem gente na igreja, por exemplo, um idoso, né? Que não tem mais tanta energia, ou não sabe tocar um instrumento, ou não tem eloquência para dar uma aula, ou coisa do tipo, se sente alguém inútil. E não é assim. Então, Deus está em todos e age por meio de todos. Durante o canto congregacional, quando você está aí no seu canto, cantando a Deus, louvando, você está servindo a Deus? E você está edificando outro? Está edificando outro. Só em você estar cantando. O fato de você estar reunido com a comunidade, isso também é um serviço a Deus. No entanto, não se resume a isso. Então, o tempo que a gente se reúne aqui, olha só como isso é maluco. Numa semana você tem 168 horas. Você passa 56 horas dormindo, se você dorme 8 horas por dia, sobram 112 horas. Numa semana, nas reuniões que nós temos na igreja, só dão 6 horas. Vamos botar 8 horas se tiver programação no sábado, que é 2 horas agora, 2 no sábado, 2 domingo de manhã e 2 domingo à noite. Dá 8 horas por semana. Ainda sobram 114 horas. Então, é muito sem lógica você acreditar que o serviço a Deus se resume a essas 8 horas da semana que você vê nas reuniões da igreja. Então, você não pode reduzir de forma alguma o serviço a Deus a essas 8 horas. Servir a Deus é um estilo de vida. Você é servo de Deus e onde quer que você esteja, você vai estar servindo a Deus. Talvez a grande dificuldade, e aí isso tem que mudar em cada um de nós. Por quê? Porque na nossa cabeça foi formatado assim. Quando eu estou trabalhando, eu não estou servindo a Deus. Quando eu estou discipulando alguém, eu estou na igreja, aí sim eu estou servindo a Deus. Isso acontece dentro da nossa própria mente. Não é assim? Então, às vezes você não consegue encarar uma atividade do dia como um serviço a Deus. Como um cuidar do lar, como estudar. Você não consegue encarar isso como um serviço a Deus. Por quê? Porque, de fato, lá no seu íntimo, você não está fazendo isso como um serviço a Deus. Porque nós fomos treinados para viver essa dicotomia. Igreja é uma coisa, vida secular é outra. E está tudo errado. Então, a primeira coisa que tem que mudar
não é nem no conceito, né? Eu diria que é na nossa mente. Para nós mesmos começarmos a pensar, quando eu for estudar, eu posso orar, posso pedir para Deus abençoar a minha mente, posso pedir para Deus usar aquilo que eu estou aprendendo de alguma forma para a glória dEle, e ter esse tempo de estudo. Quando eu for para a faculdade, ter amizades intencionais lá, para testemunhar do meu Deus. E aí eu não preciso ser um evangelista nato, eu só preciso viver como um servo de Deus. Lendo engano, achar que os grandes personagens que nós falamos, às vezes no púlpito, eles eram pessoas que tinham habilidades de evangelismo, mas eles tornavam Deus conhecido pelo seu estilo de vida. Então, Deus era conhecido no Egito, através de José? Sim ou não? José era um pregador, era um profeta? Não. Entende? Ele tinha uma função lá, de governador. Outra vez ele foi um escravo, outra vez ele foi um prisioneiro, e dentro dessas funções que ele assumiu, ele vivia como um servo de Deus e tornava Deus conhecido. Ele não era alguém que reunia um grupo e dizia, agora eu vou pregar para vocês. Não estou dizendo que isso é errado. Se você tem essa habilidade, então você pode fazer isso. Eu, como pastor, né, no meu tempo de colégio, então eu marcava um dia na semana, reunia uma turma e pregava a palavra para eles. Mas nem todo jovem vai ter o dom de pregar. Isso não quer dizer que ele não vai tornar Deus conhecido onde ele estiver inserido. Que ele não possa servir a Deus ali também. E que só eu estava servindo a Deus porque estava pregando. Não tem nada a ver isso. Então nós não podemos resumir o serviço a Deus a algumas atividades específicas. A grande questão está lá dentro da nossa mente. Você precisa virar essa chave, tá? E começar a viver, comer, beber, fazer o que for para a glória de Deus. Essa é a grande dificuldade, de virar essa chave na nossa própria mente. Então lembre-se, você é um servo. Esse tem que ser o seu estilo de vida. A ideia é, eu vivo servindo a Deus e também sirvo a Deus na igreja. É como o culto. Eu vivo cultuando a Deus e também cultuo a Deus nessas 8 horas em que nós nos reunimos com o povo de Deus. Mas eu vivo cultuando a Deus no meu dia a dia. Uma coisa importante sobre esses conceitos é que uma coisa não substitui a outra. Então, às vezes, as pessoas, principalmente essa galera da igreja emergente, né, contra a institucionalidade da igreja e tal, vamos voltar à igreja primitiva, como se na igreja primitiva não fosse organizada, não tivesse liderança e tudo. Então, a igreja emergente, né, ela tenta destruir essa ideia de uma comunidade que se reúne, que tem uma liderança e por aí vai. E aí eles vão muito nessa linha de que, não, eu estou servindo a Deus aqui, no meu dia a dia, eu não preciso de uma igreja organizada para então servir a Deus. Então, cuidado com isso, uma coisa não substitui a outra. Você é um servo de Deus, que serve a Deus enquanto vive, porque vive como um servo, e o serve também na sua igreja. Então não tem como você tentar substituir uma coisa pela outra. E aí a igreja ela é muito atacada nisso, com esse linguajar meio que espiritual, de que eu estou servindo a Deus, de que servir a Deus não é só lá na igreja e tal. Só que essas pessoas vão para o outro extremo. Rejeitam a igreja com a desculpa que estão servindo a Deus lá fora. E aí eu preciso corrigir isso e tomar muito cuidado com isso, por ser uma heresia que tem surgido. Então não existe, olha o que eu vou dizer aqui, não existe vida de serviço à parte da igreja. Ok? Eu vou repetir. Não existe vida de serviço à parte da igreja. Não tem como excluir a igreja do plano de Deus. Então, servir a Deus não é só na igreja. Certo? É na igreja e em qualquer outro lugar.
Agora eu não posso dizer, eu sirvo a Deus sem a igreja. Eu não preciso da igreja. Eu estou servindo a Deus. Carreira solo. Não existe isso. Nem missionário, carreira solo, nem um ministério. Você está sempre ligado à igreja. A vida de serviço começa na igreja e extrapola para além das paredes. Mas é aqui que começa. É aqui que você vai desenvolvendo os seus dons. É aqui que você vai aprendendo, sendo moldado, refinado, para servir a Deus onde quer que você esteja. Esse é o plano de Deus. Qualquer outro modelo vai contra aquilo que Deus tem ensinado. E aí eu queria mostrar isso agora no livro de Efésios. Então vocês já estão aí, Efésios aberto. Então vamos lá, deixa eu orientar vocês sobre esse livro, bem rápido. O capítulo 1, ele vai ser um louvor a Deus de Paulo, o louvor mais longo, digamos assim, a respeito do plano eterno de Deus. Alguns teólogos vão dizer de como Deus ia reverter a maldição. Então o homem é maldito por causa do pecado, e Deus vai reverter essa maldição. E aí o capítulo 1 seria esse louvor, porque ele contempla na eternidade passada como Deus planejou reverter essa maldição. Isso seria o capítulo 1. No capítulo 2, é como essa maldição vai acontecer na prática, essa reversão, né, da maldição. Como esse plano de Deus, que ele projetou na eternidade passada, vai acontecer. Isso seria o capítulo 2, tá? No capítulo 3, é como esse plano ele é revelado, ele se torna conhecido. E aqui começa a ficar interessante para o que nós temos desenvolvido essa noite. Então, olha comigo aí o capítulo 3, versos 3 a 6. Diz assim: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Então, o mistério, ele já escreveu sobre esse mistério há pouco, tá? Que mistério é esse? Escreveu há pouco, resumidamente, verso 4, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Aí vai dizer aqui, ó, a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, qual era o mistério? Foi revelado. E aí, vê se vocês prestaram atenção na leitura. Está no texto, tá? Verso 6. A saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Ele já falou sobre esse mistério resumidamente há pouco, no final do capítulo 2. Ele diz no verso 17 do capítulo 2, e vindo evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, quem estava longe eram os gentios, e paz também aos que estavam perto, os judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual temos
no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Isso aqui é o que? A igreja do Senhor, tá certo? Então esse mistério é a igreja. Não era um mistério que os gentios seriam alcançados, isso já era falado no Antigo Testamento. O mistério é que os gentios, junto com os judeus, formariam esse povo aqui. Esse era o mistério. Por isso que ele diz no verso 6, a saber que os gentios são co-herdeiros juntos, são herdeiros juntos. E o que mais? Membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então a promessa do Messias era para os judeus. E era um mistério o fato de que os gentios seriam co-herdeiros junto com os judeus. Esse seria o mistério, que é a formação da igreja do Senhor. Então, no plano de Deus, que estava oculto em Deus por séculos, que plano é esse? A igreja. Então, não dá para você imaginar servir a Deus a parte da igreja, rejeitando a igreja. Não tem como fazer isso. Veja comigo agora o verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação, aqui é a administração do mistério. E o que era o mistério? A igreja. A administração, a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então Paulo está dizendo que ele, sendo o menor dos santos, foi dado a ele a graça de pregar o evangelho aos gentios, que seriam co-herdeiros, e de manifestar qual seja a administração desse mistério, que estava oculto em Deus por séculos. Paulo está encantado aqui com o que Deus está fazendo, e ele se sente indigno de ser aquele que vai tornar isso conhecido, que foi revelado aos apóstolos e profetas, estava oculto em Deus, e é revelado agora. E Paulo então está maravilhado com isso. Verso 10, para que pela igreja a multiforme, as muitas formas da sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo está desvendando aqui para nós esse mistério, que Deus estabeleceu lá na eternidade, que Deus planejou na eternidade, esse eterno propósito, e agora ele torna real, e Paulo se sente maravilhado, porque ele é o apóstolo dos gentios, mesmo sendo o menor de todos os santos, ele recebeu a graça, o favor imerecido, de tornar conhecido esse mistério, de dizer para as pessoas qual é a administração, a dispensação desse mistério, que estava oculto em Deus por séculos. E aí, quando nós chegamos no capítulo 4 agora, então no capítulo 3 você vê como esse plano eterno é revelado. Ele vai ser revelado na igreja e por meio da igreja. Esse é o plano eterno que está sendo revelado, o plano de Deus. E no capítulo 4, nós vamos ver então como Deus espera que nós o sirvamos. E aí o legal aqui, que eu quero mostrar para vocês,
é que Deus vai mostrar como eu vou servi-lo como estilo de vida. E ele vai fazer isso aqui também em Colossenses, e ele vai mostrar que esse serviço, ele abrange todas as áreas da sua vida, certo? Mas sem nunca deixar de lado a igreja. A igreja vai estar sempre presente enquanto você serve a Deus. Olha só como é legal e como é interessante o que Paulo vai fazer aqui, a linha de raciocínio que ele vai construir. Então, a partir do capítulo 4, nós vamos ver como nós devemos servir na comunidade. Então, o meu estilo de vida, servindo na comunidade. Pelo que eu tenho que trabalhar duro na comunidade. Verso 1 do capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, do vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse final aqui, que há um só batismo, uma só fé, a ideia é dizer, não tem como você dividir a igreja, porque é um só batismo, é uma só fé, é um mesmo Pai de todos, que está em todos e age por meio de todos. Então não tem como você dividir. Então você vai servir a Deus dentro da comunidade, esse vai ser o seu estilo de vida, trabalhando duro, se esforçando por essa unidade. Você vai se esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Agora, sabe o que é fantástico? É quando você continua a leitura, no raciocínio paulino, inspirado por Deus. No verso 7, ele vai falar sobre a graça que foi concedida a cada um, e segundo a proporção do dom de Cristo. E essa graça, esse favor imerecido, ele está falando dos dons, os dons que Deus dá. E aí ele vai discorrendo, e no verso 11, ele diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Do verso 1 ao verso 4, é o meu serviço na comunidade, trabalhando duro para manter essa unidade. A partir do verso 7, você vai ver Deus trabalhando. É o serviço de Deus no meio da comunidade. Isso é fantástico demais, é incrível demais. E o que Deus está fazendo no meio da comunidade? Lembra, Ele está em todos, age por meio de todos. Qual o trabalho de Deus, qual o serviço de Deus na comunidade? É o mesmo serviço do verso 1 ao verso 4. É o serviço de Deus, de aperfeiçoar os crentes para que eles desempenhem bem o seu serviço. E o propósito final desse serviço? A nossa unidade. Percebe que o serviço a Deus como um estilo de vida, ele começa aqui, extrapola. Ele não rejeita aqui para servir lá. Porque é aqui que Deus está trabalhando. É aqui onde Deus está me forjando, está me preparando para ter esse serviço como estilo de vida. É aqui que Deus está construindo um povo, reunindo um povo em torno de si mesmo, fazendo desse povo a sua morada, que é o final do capítulo 2.
Nós somos um edifício consagrado ao Senhor. Então Deus, Ele está trabalhando na igreja, para que a igreja alcance esses objetivos. Ele dá os dons, essa graça maravilhosa que nós não merecemos, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para que eles desempenhem bem o seu serviço. Deus está focado nisso, está trabalhando nisso, no meio do seu povo, no meio da igreja. E jamais nós podemos acreditar que eu posso servir a Deus longe disso aqui. Não tem como acreditar nisso. Então, muito cuidado com essa conversa de que, a gente só serve a Deus se for na igreja, e tal, e as outras coisas que eu estou fazendo, como o Tales diz, né? Não é só na igreja que eu sirvo a Deus, mas nunca menos do que isso. Então, sirvo a Deus na igreja, e isso extrapola para onde quer que eu esteja. Porque é aqui que Deus está me desenvolvendo, é aqui que Deus está cuidando de um povo para tornar o seu nome conhecido nas nações. É aqui que Deus está realizando esse trabalho. É aqui onde Deus vai edificar a nossa vida. É aqui para a igreja que Deus deu presentes com dons para nos edificar, para sermos transformados e assim podermos viver como servos onde quer que estejamos. Então, muito cuidado com essas propostas que surgem, às vezes porque as pessoas não querem compromisso, elas querem vir para a igreja só quando der certo, e aí elas vão se esconder atrás dessa linguagem espiritual, dessa desculpa espiritual de que podem servir a Deus em outros lugares, e de fato nós devemos servir a Deus onde quer que estejamos. Mas isso não pode jamais excluir a igreja do Senhor. Não é uma aberração? Ou eu estou exagerando? Isso é uma aberração. Porque quando você olha para o plano eterno de Deus, Ele exclui a igreja? Não. A igreja está aqui, nítida, clara, como o centro. É como se fosse a oficina de Deus, onde Deus está trabalhando em nós, nos aperfeiçoando, nos amadurecendo. É aqui que Deus está trabalhando, e certamente vai nos usar em outros locais. Então, quando Paulo ele começa a desenvolver isso, ele vai mostrando que a igreja surge, e aí eu vou servir a Deus na igreja, e daqui, do trabalho que Deus faz na igreja, eu extrapolo. Eu vou para outros locais, e aí então ele vai falar de como eu devo viver em santidade agora, ainda no capítulo 4, seria uma luta pessoal por santidade. Depois vocês podem fazer uma comparação com Colossenses, é muito legal, parece que ele repete o padrão. Então, você tem a vida na igreja, como é que vai ser a minha vida na igreja, do 1 ao 4, como é que Deus está atuando na igreja, do 5 em diante. Aí agora, a partir do verso 17, ainda do capítulo 4, como é que é a sua luta pessoal. Em todas essas etapas, você está servindo a Deus. E aqui, a partir do 17, você vai ter o despojar e o revestir. Então, eu vou deixar de fazer isso e vou começar a fazer isso. Essa é a minha luta pessoal. Então, vivo lá na comunidade. Agora, como é a minha luta pessoal, como é que eu sirvo na comunidade, como é que eu sirvo na minha guerra contra o pecado. Esse padrãozinho vai acontecer também lá em Colossenses. E agora, como é que eu vou servir a Deus no mundo, no meio das trevas, dos incrédulos. É muito legal quando você vê esse padrão, como você vê essa linha de raciocínio. Então, olha só o que ele diz no capítulo 5. Verso 1.
Como é que você vai servir a Deus? Esse vai ser o seu estilo de vida agora lá no mundo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, faça o quê? Reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz ou expostas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Servindo a Deus como estilo de vida. Como é que eu sirvo na comunidade? Trabalho por unidade. Depois, vou servir a Deus na guerra pessoal. Despojar e revestir. Agora vou servir a Deus no meio dos ímpios. E como é que eu tenho que me comportar? Aí sabe o que é legal nisso aqui? Porque em momento algum ele vai dizer, você tem que ser bom em dar um sermão. Você tem que fazer isso, essa estratégia e tal. O comportamento do servo de Deus, que serve a Deus como estilo de vida, é o comportamento santo, de uma luz que expõe as trevas, que não compactua com as obras infrutíferas das trevas, que não sorri das piadas imorais, que não tem uma linguagem torpe, que reprova aquilo que os ímpios fazem. É assim que um cristão serve a Deus. E nós vamos ver isso no padrão lá de Daniel e seus amigos. Por que eles são perseguidos? Por que são jogados na cova dos leões ou na fornalha ardente? Porque eles não compactuavam. Então, se você quer servir a Deus, viver como um servo de Deus, na igreja e fora da igreja, esse deve ser o seu comportamento. Um comportamento de um santo, que anda em amor, que é um imitador de Deus como um filho amado. E não vai jamais andar como os filhos das trevas. Então tomem muito cuidado com isso. Viver como um servo de Deus, ter um estilo de vida como um servo de Deus, requer postura de um santo, de alguém que reprova as obras infrutíferas das trevas, de alguém que não aprova aquilo que os filhos da desobediência fazem. Lembro-me no meu tempo de colégio, às vezes alguns colegas vinham mostrar pornografia. Ó aqui e tal. Vi isso aqui e tal. O que eu faço diante disso? Não é?
eu só, não gosto disso aí e tal. Não, eu tenho que me posicionar e reprovar isso. Na minha época eu dizia, vocês não têm ideia como isso vai sair caro para vocês. Como Deus vai julgar isso. Como isso ofende a Deus. Logo, logo o juízo virá. Eu parecia um bobo. Ou um tolo para eles. Mas nunca mais eles viriam mostrar aquilo para mim. Nunca mais. Servir a Deus e viver como um servo requer isso aqui. Essa postura. Não, nós somos filhos da luz e andamos como filhos da luz. Não é que eu tenho que ser o chatão do colégio, da faculdade ou do trabalho. Não, eu tenho que ter palavras boas, temperadas com sal, para abençoar as pessoas. Eu tenho sim que ser uma pessoa educada. Tenho que ser um exemplo de aluno ou de trabalhador. Eu tenho que conquistar as pessoas. Mas jamais eu devo negociar a minha fé. Uma coisa não anula a outra, entende? Jamais em nome de ser boa praça, de ser legal, eu posso olhar para as práticas imorais e imundas, para as piadas, seja lá o que for, dos ímpios, encarar isso como uma coisa normal. O que eles fazem ao oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. O estilo de vida de um servo de Deus, leal a Deus, ele incomoda por sua santidade, porque ele traz à luz o que está nas trevas. Ele diz, o que você faz te condena. Por que você faz isso? Por que você não ri disso? Por que você não gosta desse assunto? E você então vai dizer a razão de tudo isso. Porque eu sirvo a Deus. Isso aí que vocês fazem, ele diz que só eu referir, só eu falar, esse assunto aí que vocês moças estão falando, que fornicam, e tudo mais, só eu referir isso aí, já é completa vergonha. Meu Deus não permite isso, porque Ele é santo. E aí eles podem dizer o que quiserem, mas você vai estar lá como um servo de Deus. Foi isso na história que marcou os servos de Deus. Marcaram todos eles. Essa firmeza de santidade. Nós não abrimos mão disso. Nós andamos como filhos da luz. Não, nós não somos participantes com eles. Nós reprovamos as atitudes deles, quando essas atitudes ofendem a Deus. Essa é a postura do servo de Deus no mundo. Então nós estamos na igreja, trabalhando por unidade. Deus está trabalhando nisso, nos edificando, e nós vamos para o mundo agora. Vamos por meio dos filhos das trevas. E o que Deus espera de nós, e o que Deus ordena para nós, que andemos como filhos da luz. Depois disso, é interessante, no verso 15, parece que ele está falando desse comportamento, e há no meio dos filhos das trevas, e isso é difícil, não é fácil. Eu mesmo, eu dei um exemplo aqui, positivo, né? Mas, nos anos anteriores, eu me envolvi com aquela galera que sentava lá atrás, sem preconceito com quem senta lá atrás, mas era 3 bagunceiros, e eu não conseguia testemunhar, e eles me levavam a piada, e falavam de imoralidades e tudo, e eu tentava me sair daquilo, e parece que era mais forte do que eu, enfim, eu não conseguia dar um bom testemunho, porque eu andava com aquela turma. Nem conseguia dar um bom testemunho para eles e para os outros. As pessoas olhavam para mim,
Vocês que foram estudantes, bons estudantes, quando você olhava para a turma lá de trás, né, você dizia assim, aquela turma ali não quer nada com a vida. E eu, crente, estava lá com eles, né? Então, foi um tempo de grande mau testemunho que eu dei, e não vivi isso aqui, tá? Do qual me envergonho. Aí, olha só o que ele faz, porque esse caminho é perigoso, não é? Eu sempre falo, os nossos jovens, né, que estão vivendo amizades lá no mundo e tal, e às vezes não conseguem desenvolver amizades na igreja. E é um jogo muito desleal pelo tempo, porque, tipo, você vai para o colégio todo dia você senta lá com o seu colega do colégio. Da igreja, você vem, passa 2 horas aqui, depois vai embora, não tem contato. Então, você não consegue desenvolver amizade. Por isso, eu sempre oriento os pais a fazerem o quê? Criar programas para que os nossos filhos cresçam juntos, para que eles consigam desenvolver amizade, porque é muito desleal esse jogo. Lá fora é muito mais fácil, porque você passa muito tempo lá, e agora de tempo integral, né, você passa o dia no colégio, você vai fazer amizades lá, não tem como. E às vezes você não é maduro o suficiente para ser esse tipo de pessoa aqui que vai influenciar. E olha só o que ele diz no verso 15, pensando nesse cuidado aqui. Ele diz assim, ó, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então parece que ele, no meio desse perigo, ele diz, ei, toma cuidado, olhe, veja como é que você está andando, seja prudente, seja sensato, muito cuidado com isso. Então, no meio desse negócio aqui, vocês devem sempre lembrar de se encher do Espírito. E para se encher do Espírito, vocês vão falar entre vocês com salmos, entoando e louvando a Deus de coração. Esse é o caminho, sendo gratos. Então parece que agora ele relembra a vida na comunidade. Então, ele começa, o mistério de Deus é a igreja aqui. Vocês devem viver servindo na igreja, servindo na luta pessoal, servindo lá no mundo, mas cuidado aqui, mantenha-se perto da igreja, é lá que você recarrega as baterias, é lá onde Deus está trabalhando, o campo de atuação é inesgotável de Deus ali, edificando o seu povo, a presença especial de Deus que só existe quando o seu povo está reunido. É ali que Deus está edificando vocês. Claro que Deus age em outros locais também, mas Deus está trabalhando na igreja, como a gente vem desenvolvendo aqui. Então, parece que ele remete à lembrança à vida na comunidade, onde nós seremos fortalecidos. Por isso, vocês vão concordar comigo, quando a gente passa muito tempo sem vir à igreja, a gente não enfraquece, não é não? Ou sou só eu? Se eu ficar assim, às vezes você adoece, né, e não pode vir, não dá um desânimo, né? É um negócio assim, incrível. Como a igreja é importante. Essa reunião aqui, o povo de Deus, como isso nos fortalece. Então você vai servir a Deus lá no meio dos ímpios, nas trevas, mas lembra e olha prudentemente como você está andando. Porque às vezes você começa, né, devagarinho, quando dá fé, o coração já está mais para lá do que para cá. Aí depois ele vai falar da vida familiar. E aí é legal, porque o padrão que ele espera para o casal, o modelo se encontra onde? No relacionamento entre Cristo e a igreja. Mais uma vez, a igreja tem como ter um estilo de vida servindo a Deus, excluindo a igreja? Não tem como. Entende? Então a igreja ela é fundamental nesse serviço. Ela que vai trabalhar em mim para eu servir bem no meio das trevas, no mundo,
para eu servir bem no meu casamento, na minha relação com a minha esposa. E aí ele fala sobre a relação de pais e filhos, e finalmente ele fala da relação de escravo e senhor, senhor e escravo, como eles devem servir a Deus. E aí eu quero encerrar lendo só a última parte aí do capítulo 6, verso 5. Olha só: quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como, o quê? Servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Isso aqui é muito difícil, né? Você trabalhar para alguém, e o contexto aqui era um escravo, tá? Tinha nem salário, talvez. Tinha muito, era peia. Aí é difícil você ir para o seu trabalho e colocar isso na sua cabeça, que você está trabalhando para agradar a Deus, que você está fazendo aquilo porque você é servo de Cristo. Já pensou? É muito difícil fazer isso, mas não é impossível. E é assim que alguém vai viver, servindo a Deus como estilo de vida. Agora, sabe o que é fantástico nisso? É quando você consegue, onde quer que você esteja, você vai sentir muito a presença de Deus, você vai se sentir servindo a Deus sempre, e você nunca vai se sentir longe de Deus, porque você está sempre servindo a Deus. Você está sempre orando, porque você entende. Quando a gente vai começar um culto, a gente não ora. A gente vai pregar, a gente não ora. Não é assim? Quando a gente vai fazer as coisas de Deus, a gente não fica orando? Pois é. Se você entender que lá fora, na faculdade, com os amigos ímpios, no trabalho, você é um servo de Deus, tudo que você for fazer, você vai orar. Não é não? Porque você está fazendo para Deus. E aí isso vai te manter sempre perto de Deus, orando constantemente. E verso 7 ele diz: servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E aí a recompensa, ele sempre atrela a Deus e não ao patrão. É Deus que vai dar a recompensa. Esse deve ser o nosso estilo de vida, meus amados irmãos. Aquele que nos salvou é nosso Senhor. Em todo tempo e em qualquer lugar, Ele é o nosso Senhor. Portanto, devemos viver como servos do Senhor, em todo tempo e em qualquer lugar. Vamos orar? Senhor, confessamos que não é fácil, Deus, vivemos em qualquer lugar como servos do Senhor. Na verdade, às vezes desconectamos do Senhor e parece que estamos fazendo algo ali à parte do Senhor, não só a parte da igreja, mas a parte do Senhor, separados do Senhor, quando tudo que fôssemos fazer deveria ser para a Tua glória, deveria ser para agradar ao Senhor. Nos ajuda nesse mês que vamos estar estudando sobre esse tema, nos ajuda a mudar isso na nossa mente, e entender que na igreja, em casa, no trabalho, faculdade, seja onde quer que estejamos, nós somos Teus servos. Essa é a nossa identidade, e devemos viver como tal. Ajuda, Deus, cada um de nós, a viver como servos do Senhor. E só o fato de vivermos como Teus servos leais, tornará o Teu nome conhecido. Certamente as pessoas nos questionarão por que fazemos o que fazemos e por que não fazemos o que não fazemos. E poderemos responder porque somos servos do Senhor. E essa é a ordem dEle. E assim o Senhor será conhecido. E assim poderemos testemunhar do Senhor em qualquer lugar. Nos ajuda, Deus, em nome de Cristo. Amém.